Entenda uma coisa, pode até ser gostoso, mas vai te impedir de você alcançar aquilo que Deus tem para tua vida. Porque enquanto você fazer do homem teu braço forte, Deus não pode ser o Deus que te sustenta, o Deus que te alimenta, o Deus que quer fazer infinitamente mais. Fala, povo de Deus, Edivaldo Dias aqui, sou especialista em inteligência relacional. Se você está acompanhando essa série de vídeos aqui sobre inteligência relacional, nós estamos falando um pouquinho aqui sobre padrões de controles, né? Nós já falamos aqui sobre o padrão de controle natural, padrão de controle intencional, padrão de controle narcisista. E hoje nós vamos estar falando sobre o padrão. Não, falando padrão de controle vingador. E hoje nós vamos estar falando do narcisista, gente. Ó, e é interessante você entender que aqui os padrões de comportamento não tem nada a ver com patologia, beleza? Patologia é uma outra situação e eu vou estar falando aqui, principalmente nesse que nós vamos estar falando aqui, que é o narcisista, que é tão falado aí na internet, né? Esse padrão de controle. Porque uma das coisas que é muito importante você entender é que o padrão de controle, ele existe para controlar, como o nome já fala, ele tem uma função, né? Tem uma utilidade para aquela pessoa. Quer controlar a vida de uma pessoa. E o narcisista, ele tem algo muito típico. Mas uma das coisas que diferencia muito o padrão de controle narcisista do narcisista patológico é que o narcisista patológico, ele é narcisista com qualquer pessoa. A essência dele é narcisista. Agora, o padrão de controle narcisista, ele é só com a pessoa que ele quer controlar. Então ele pode ter um padrão controlador narcisista com uma pessoa e pode ter um padrão controlador de vítima intencional com outra. Ou de vítima natural com outra pessoa, entendeu? Ou até mesmo com um vingador, padrão controlador vingador, tá bom? Se você quer saber mais, temos aí vários vídeos aqui no canal falando um pouquinho sobre eles. E eu vou estar falando um pouquinho sobre o narcisista, porque ele é muito, mas muito comum aparecer. E esse é aquela pessoa que, como o nome já fala, ele é muito pavãozão, ele é muito para ele, né? Existem duas marcas muito claras dentro do padrão narcisista. Primeiro, a primeira coisa que você vai ver muito no narcisista, que tudo gira em torno da imagem dele, de como ele quer se mostrar para as pessoas, de como as pessoas veem ele. Tudo dele é muito bem intencionado. Ele sabe o que ele está querendo fazer e ele anseia o poder. Ele anseia estar ali. E entenda uma coisa, gente. O narcisista, tanto narcisista como vingador, que parece que são pessoas ruins, são pessoas más. Mas, perdão, mas eles não são uma pessoa má. O que eles são, eles estão sendo muito mais protegidos, eles estão tentando se proteger. O Vingador, aqui, como eu já falei no vídeo, o Vingador, ele não está procurando a vingança dentro da mente dele, ele está procurando justiça. Dentro da cabeça dele, a vingança que ele anseia, na verdade, é o que ele quer é justiça. Ele acha que ele foi injustiçado e ele acha que a outra pessoa tem que pagar. É uma questão de justiça para ele. Agora, o narcisista, ele se sente melhor que os outros, ele vai para cima para poder empoderar o outro com esse padrão de narcisista. Por quê? Porque é uma maneira de ele se proteger, porque na maioria das vezes o narcisista ele é muito medroso. Ele é muito medroso, ele tem medo de muitas coisas, mas como para ele o medo, ele tem medo de sentir medo, ele tem medo das pessoas saber que ele tem medo, então ele sempre vai se colocar como uma pessoa muito autossuficiente. Ele vai sempre se colocar como uma pessoa muito empoderada, mas no fundo ele é uma pessoa totalmente ali medrosa, uma pessoa muito insegura de algumas coisas, mas a postura dele não, a postura dele é imponente. Ele por fora ele é sempre imponente. Ele vai sempre zelar, todas as atitudes dele vai ser em torno daquilo que é bom para ele, independente se aquilo vai de alguma forma te segurar. Então se ele quer você, normalmente ele vai sempre estar usando as vítimas. Seja vítima intencional, seja vítima natural. Então você pode ter certeza. Se você é uma vítima, com certeza existe alguém do seu lado que tem um padrão narcisista ou vingador. Porque tanto o vingador como o narcisista, eles se alimentam dos vítimas, eles precisam do vítima. Né? Então eles utilizam da vítima. Então a vítima precisa deles, eles precisam. Entende como é um jogo, é um jogo inconsciente que trava a vida de todo mundo. Entende? Por quê? Porque existe ali os benefícios, os seus ganhos indiretos, aquilo que a gente chama de utilidade de cada um desses padrões. Então, o narcisista, ele é o cara que ele resolve as coisas, é o cara que, se uma vítima intencional chegar nele e falar que está passando por necessidade, se ele não poder ajudar, ele vai atrás de quem pode e tal, mas tudo aquilo é para mostrar, para ter um poder sobre o controle sobre a vida de alguém. Então, muitas vezes ele vai usar o medo, às vezes ele vai utilizar situações para poder subjugar a pessoa, para poder prender a pessoa, porque entende uma coisa, quando as pessoas, até há um ato que é bom, um exemplo, de você ganhar algo de alguém, de você receber algo de alguém, se eu te presentio hoje, te presentio amanhã, te dou depois, te dou mais um dinheiro aqui, te dou mais um ali, você se torna escravo de mim. Porque como que a hora que eu te pedir alguma coisa você vai falar não? Como que você vai conseguir negar alguma coisa para mim se eu estou sempre te ajudando?
Com que cara você vai falar isso? Você não tem como. Você está à mercê daquilo que eu faço para você. E você vai ver isso acontecendo muito. Você vai ver na política isso acontecendo, né, de utilizando as mazelas das pessoas para poder prender as pessoas, porque são prisões. São prisões inconscientes, porque você não tem como reagir. Eu falei, cara, eu preciso dele. É ele que me ajuda quando eu estou precisando aqui, é ele que me ajuda a sair de algumas situações. Então, entenda uma coisa. Tome cuidado com essas questões, porque isso vai trazer prisão e aí isso pode estar te aprisionando dentro desses padrões, de estar impedindo você de conquistar aquilo que você sonha, os teus projetos, aquilo que Deus tem para a tua vida. Você precisa entender que a tua dependência tem que ser somente de Deus. Essa é uma dependência sadia, desde que você entende que a dependência de Deus não é depender que Deus faça tudo por você sozinho. Não, é entender que a força que de verdade vai te levar lá é a força que Deus está te dando, é a capacidade que Deus está te dando. Que se você vai fazer, você vai para. Porque às vezes a gente acha que depender de Deus é esperar que Deus nos entregue as coisas. Não, é ter a convicção de que aquele que nos colocou, nos deixou vivo. Tem uma frase no livro de Mateus 6 que ele fala dos pássaros, né? Ele falou assim: olha os pássaros do céu, eles não semeiam nem colhem, nem guardam em celeiro. Mesmo assim, Deus dá provisão para eles todos os dias. Então você vai ver que os pássaros estão na dependência de Deus, concorda? Eles estão na dependência, eles não sabem se eles vão ter o que comer, eles não sabem se vai ter o que beber, se vai como vai ser o tempo, nada. Mas eles estão sempre na dependência de Deus. E a Bíblia fala assim que Deus dá sempre para eles o que alimentar. Só que você não vai ver Deus levando a comida para eles no ninho. Eles vão ter que sair de onde ele está, mexer e ir atrás de caçar. Com a convicção de que Deus vai prover. Entende que é uma linha muito fina de você estar na dependência, ficar sentado esperando Deus fazer, e de você entrar no plano de ação entendendo o que Deus vai fazer. Falei, não, Deus vai fazer, mas Deus vai fazer a parte dele, eu preciso fazer a minha. Então, quando você entra na dependência de Deus, é entender assim, que Deus vai me dar a sabedoria, Deus vai me dar saúde, Deus vai me dar inteligência, Deus vai me dar capacidade de eu fazer aquilo que eu preciso fazer. Entende? Então, isso é estar na dependência de Deus. Saber que o sucesso não vem de você sozinho. Por mais que você se esforçou, mas você está debaixo da dependência de Deus. Esse narcisista, muitas vezes por medo, ele tenta subjugar as pessoas da qual ele está usando aquele padrão, e ele acaba fazendo com que essas pessoas não saiam dele de forma nenhuma. E aquilo se torna uma prisão tanto para a pessoa que está aprisionada, como para ele também. Porque é um desgaste muito grande, gente, a gente tentar se mostrar forte toda hora. Quantas pessoas não estão arrebentadas nisso aí porque não gosta de mostrar fraqueza? Que está sempre ali tentando tá para ajudar todo mundo, mas na hora que você mais precisa não aparece ninguém. Quantas vezes, sabe por quê? Porque as pessoas nem, não aparecem, porque eu sei que sempre ajuda. Eu sei que está sempre lá como se colocando como herói. E sabe qual que é o problema maior, principalmente para nós que somos cristãos aqui? Que muitas vezes você pode não estar notando, mas você está tendo um padrão de querer ser Deus na vida das pessoas. Porque as pessoas agora, quando ela está precisando de alguma coisa, e isso acontece muito. Gente, entenda uma coisa: esses padrões, principalmente quando é cristão, ele é muito danoso. Mais danoso do que para quem está no mundão aí vivendo sem os princípios da qual nós temos aqui. Sabe por quê? Porque quando nós estamos aqui, esses padrões são manifestos, um exemplo dentro da igreja, eles vêm mais danosos porque eles vêm com ar de santidade. Um exemplo de uma pessoa narcisista assim, de você achar que você é Deus na vida de alguém, que quando você ora as coisas acontecem, a pessoa já nem ora mais, fala, vamos lá na tiazinha lá que ela vai orar por nós, vamos lá na tiazinha lá que ela vai, cara, vira um benzimento, aí você vai lá, a pessoa está sempre procurando o profeta, é que ele vai direção, irmão, você é filho de Deus, se aproxima do trono da graça, Deus quer se relacionar com você. Você tem essa. Vai buscar na palavra, vai buscar uma direção. Você está sempre buscando no homem de Deus, você está buscando uma pessoa que talvez está expressando um controle narcisista. E às vezes, quando você não busca e dá errado, essa pessoa que tem um controle narcisista fala, tá bem? Por que você não veio procurar? Por que você não veio conversar comigo? Eu sempre te ajudei, pô. Pra que você está fazendo isso? Eu sempre estive contigo aqui. E aí você volta a estar ali de novo no cativeiro. Entenda uma coisa, isso, bacana, pode até ser gostoso, mas vai te impedir de você alcançar aquilo que Deus tem para tua vida. Porque enquanto você fazer do homem o teu braço forte, Deus não pode ser o Deus que te sustenta, o Deus que te alimenta, o Deus que quer fazer infinitamente mais. Porque a Bíblia fala assim, aquilo que olhos não viram, que ouvidos não ouviu, e que jamais subiu no teu coração, é o que Deus tem para tua vida. Então, o que Deus tem para a tua vida é muito maior do que o que você sonhou, é muito maior do que você idealizou, mas você precisa deixar Deus assumir o papel dele na tua vida. Ele quer ser Deus na tua vida, ele quer ser teu pai, ele quer te ajudar, mas você precisa entender que ele não vai fazer nada para você antes de te desenvolver para aquilo que ele tem. E às vezes você está imaturo demais para alcançar aquilo que ele tem. E a imaturidade, muitas vezes, refletido de poder subjugado nas vidas das pessoas. E aqui, quando a gente fala sobre a questão narcisista, você vai ver isso muito ali assim, fluido, né? Fluindo na vida do narcisista. Ele tentando sempre subjugar, porque ele está sempre atento
as vítimas que aparecem. Aquele é atraído de forma inconsciente. Então, quando o narcisista está ali, ele tem um padrão narcisista muito elevado, talvez ele não usou ainda com ninguém, mas quando alguém se manifesta reclamando, falando de uma situação, opa, o narcisista, opa, uma oportunidade aí. Talvez pode ser que eu consiga alguma coisa. Entende? E qual que é o tempo do narcisista, gente? Nós falamos aqui sobre os vítimas, né? O vítima intencional e o vítima natural. Qual que é o tempo que ele usa? O hoje, o presente, o agora. Quando nós falamos do Vingador, qual que é o tempo que ele mais usa? O passado. Lá atrás ele fez isso comigo. Lá atrás eu lembro que ele fazia isso. Lá atrás, não, agora eu quero justiça, eu quero vingança. Lá atrás, então ele vai sempre usar o passado. E o narcisista? O narcisista ele usa tudo. O narcisista, antes aconteceu porque ele estava ali, agora só acontece porque ele está, e o futuro só vai existir se ele estiver presente. Senão nem futuro você não tem. Por isso que é muito danoso o narcisismo, porque o narcisista, cara, ele é o que traz mais o síndrome de Lúcifer, o de estrela, o de grandão, o de que é o Deus. É o Deus do seu povo, você é o Deus da tua patotinha ali, do teu grupo. Toma cuidado com esse padrão. Por quê? Porque esse padrão pode estar destruindo a tua vida. Você vai assumir um papel que você não vai dar conta de sustentar e talvez você já esteja nesse limite. Você não está dando mais conta. Nossa, esse aí é o homem que tudo tinha. Rapaz, um cara bom, um cara correto, trabalhador, batalhador, e sua vida não vai. O negócio não anda. Sabe por quê? Porque você está sempre apagando o fogo dos outros. Você tem ajudado para todo mundo, mas você mesmo você não consegue se ajudar. Os outros é prioridade para tua vida, você não consegue ser prioridade para você mesmo. Você para a tua vida para ajudar o outro, mas para você, todo mundo vem em primeiro lugar. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso, que isso pode destruir a tua vida. E quando você faz isso, você desvaloriza aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por você e para tua família. E é lógico, para um povo, porque todo narcisista ele é um líder. Todo narcisista ele tem uma capacidade muito grande. Só que você precisa saber que você precisa estar atuando no teu lugar e não no lugar de Deus. Amém? Se esse vídeo faz sentido para você, compartilha com outras pessoas que talvez estejam também passando por esse desafio, seja pessoas que talvez tenham esse comportamento inconsciente, não tem noção de como ele está se destruindo com esse padrão. E se você estiver passando por algum desafio e não está conseguindo ver esses pontos cegos, essas situações que tenta de alguma forma te travar e te paralisar, entre em contato comigo, eu vou deixar um link aí para você ter um atendimento gratuito, tá bom? E vai ser uma honra poder te servir, te ajudar de alguma forma aí, e é totalmente gratuito. Tá joia? Então, vamos lá. Se inscreva no canal aí também, né? Dá uma moral pra gente aí, tá bom? Compartilha com outras pessoas e que Deus te abençoe. Eu te espero aqui no nosso próximo vídeo. Até mais.